Bom dia, professor. Tudo bem? Meu nome é João Batista e esse aqui é o meu vídeo resolução de tentativa, né, de resolução da questão bônus 2.3, certo? Vamos dar uma lida nessa questão aqui para que a gente possa resolvê-la e ver as dúvidas que eu tive, os problemas que eu enfrentei ao tentar resolver essa questão, né? Então vamos lá. No fim da aula 23, sobre o teorema de Rice, são mencionados os seguintes conjuntos. Aí nós temos esses três conjuntos aqui e vou falar sobre cada um deles quando a gente for realmente ver cada um deles individualmente, né? E as perguntas são feitas. Será que esses conjuntos realmente não são recursivos? E será que dá para provar que eles não são recursivos usando o teorema de Rice, juntamente com a justificativa? Essa aqui foi uma questão que, de fato, ela mostra que o teorema de Rice ela é simples, mas o teorema de Rice é um teorema que, para você aplicar ele, você tem que realmente praticar e saber o que é que você está querendo fazer, né? Para garantir que você está usando ele certo, né? Então, foi uma boa questão bônus no final, tipo, aproveitando para colocar um feedback aqui, eu adorei essa questão bônus. Não sei se eu consegui resolver ela corretamente, mas eu acho que esse é o propósito das questões bônus também, né? Se eu não conseguir, pelo menos eu vou aprender com o feedback que o senhor me der sobre o que eu fiz de errado ou não, né? Até afinal de contas, isso aqui não é. Essa não é a prova, né? Isso aqui é para nosso aprendizado. Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Vamos falar sobre cada um desses três conjuntos aqui e ver se a gente consegue aplicar o teorema de Rice para provar a sua não recursividade, certo? O primeiro deles é esse conjunto aqui. X pertence aos naturais, tal que existe um y de modo que o programa universal, usando o código x e a entrada y, retorna 5. Ou seja, quando a gente dá uma olhada nisso aqui, outra forma de escrever isso aqui para a gente conseguir raciocinar um pouco melhor, basicamente a gente tem o nosso conjunto R gama, vou chamar logo ele aqui, porque a gente sabe que esse aqui é o nosso conjunto R gama e a gente vai ter depois tentar achar um gama para conseguir provar as coisas pelo teorema de Rice. Então, o que está acontecendo aqui é, o meu R gama são todos os códigos dos programas onde a sua computação para alguma entrada tem que retornar 5. Não precisa ser todas, não precisa ser mais de uma, eu não sei quantas entradas tem. Eu sei que pelo menos para uma delas tem que retornar um 5. Se não retornar 5 para nenhuma entrada, ele não vai pertencer a esse conjunto. Ok? É um conjunto ok, simples. Realmente ele parece que não é enumerável, né? Porque se eu tivesse que fazer. É fácil testar quando um programa está aí, mas para saber se o programa não está aí é um pouco mais complicado, porque eu teria que fazer uma verificação desse existe e esse existe ele pode ser. Ele não tem limites, né? Então, se eu estiver procurando uma entrada em um programa que nunca retorna 5, isso nunca vai parar. Então, fica um pouco complicado de testar se eu sei se um programa está ou não, né, pertence a esse conjunto. Então, eu acredito fortemente que esse conjunto ele não é enumerável, mas vamos ver se a gente consegue provar que ele não é enumerável usando o teorema de Rice. Para provar que ele não é enumerável usando o teorema de Rice, a gente precisa achar o nosso conjunto gama, que é o conjunto de funções, de modo que os códigos para essas funções estão aqui no nosso RT. E, bom, com essa definição, a gente pode tentar realmente criar nosso conjunto gama sem fugir muito do nosso R aqui, né? Nosso R ele já é bem específico com o que ele quer. Então, uma tentativa de conjunto gama que a gente pode ter é justamente esse aqui. Meu conjunto gama vai ser todas as funções f de x, de modo que eu tenha duas condições para essa função. F de x, primeiramente, ele tem que ser uma função parcialmente computável, então ele tem que ter um programa que eu consiga computar parcialmente essa função. E eu tenho que ter pelo menos um y, de modo que um f aplicado a esse y me retorne 5. Então, quando a gente para pensar, essa outra maneira de escrever o que eu fiz aqui no RT, né, o que a gente já tinha, mas de uma maneira que a gente consiga agora ter um conjunto não de programas, mas sim de funções, né? E beleza, a parte mais complicada, digamos assim, do teorema de Rice era essa. Vamos agora simplesmente pegar duas funções parcialmente computáveis, onde uma pertence a gama e a outra não pertence a gama. E essas funções, quando a gente para pensar, isso aqui é só uma outra maneira de enxergar isso aqui, né? Que é toda função que retorna 5 para alguma entrada está no conjunto gama. E aí todo programa que possui computação para uma entrada retorna 5, que para uma entrada retorna 5, né? Então a gente pode ver que realmente toda função que está aqui, o programa dela, ela vai querendo ou não, tá em R gama e vice-versa, né? Os programas de R gama provavelmente vão computar alguma função em gama. E aí, como eu falei, basta a gente pegar um f de x que pertence a gama e um g de x que não pertence a gama, de modo que ambos sejam parcialmente computáveis, e a gente vai estar provando que o nosso gama ele não é recursivo. Bom, a gente pode usar um f de x bem simples, que a gente já viu de diversas maneiras. Pode usar o próprio f de x igual a x, nossa função identidade. Por quê? Porque, primeiramente, essa é uma função parcialmente computável, a gente sabe disso. E
vamos supor que a gente tem o código aqui, eu não vou escrever essa função, até porque a gente já sabe como fazer essa função aqui, não é o foco dessa resolução. Mas a gente sabe que existe um programa para essa função e esse programa tem um código P. E essa função ela está definida para P, né? Perdoe, eu me confundi um pouquinho. Deixa eu só rebobinar isso aqui. Perdoe. Essa função ela está definida para todo x, porque ela é uma função total, né? Ela é uma função identidade, né? Está definida para todo x vertentes naturais. Especialmente ela está definida para x igual a 5. Para f de x igual a 5, ela retorna 5. E isso aqui já está satisfazendo o que a gente queria. Então, a função de identidade pertence sim ao nosso gama. Tá? E agora abaixo a gente achar uma função que não pertence a gama. Ou seja, uma função que é parcialmente computável, por exemplo, só que não existe nenhum x de modo que o f de x seria 5, né? E para a gente achar uma função assim, uma função simples também. É g de x igual a 4. G de x igual a 4 é uma função que não importa qual x eu jogue dentro dela, ela sempre vai me retornar um único número, 4. Ou seja, não existe nenhum y, tal que f de y é 5. Então essa função não pertence à gama, mas ela é parcialmente computável. Então a gente fez aqui todos os passos do teorema de Rice e chegamos à conclusão de que esse conjunto R gama aqui não é recursivo. Ok? Vamos aqui para o próximo conjunto. Você me desculpe aqui só a embananada que eu dei aqui, é porque como o primeiro e o terceiro itens são bem parecidos quanto a sua resolução, eu me bananei um pouquinho, mas não vai acontecer de novo não. Vamos agora para o segundo item, né? Que é esse, para todo y pertencente aos naturais, existe um x de modo que a computação desse x com a entrada y dê 5. Ele é bem parecido com o primeiro item, só que agora a gente está quantificando aqui no existe o x e está querendo o y. Então vamos parar para pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui. Toda entrada aqui para algum programa, quando ele recebe essa entrada, ele retorna 5. Ou seja, para todas essas entradas aqui, né, que se eu jogar ela em algum programa, tem pelo menos um programa com essa entrada sendo colocada, esse programa vai retornar 5. E eu quero todos os programas que tenham o código dessas entradas aqui, né? Então, se as minhas entradas são, sei lá, 8, 10, 25, porque eu sei que algum programa retorna 5 para essas entradas, eu quero os programas que tenham o código codificado aí por esses números das entradas que eu falei. Só que, vamos parar para pensar. Seja x aqui, o número do programa de um certo f, onde esse f é uma função bem simples, f de x igual a 5. É uma função parcialmente computável, a gente já viu ela aqui. E a gente sabe que a gente tem um número para esse programa aqui. Só que, vamos parar para pensar um pouquinho de novo na definição desse conjunto. Para todo y pertencente naturais, eu tenho que tem que existir um x de modo que a computação de x em y tem que dar 5. Só que pensa, eu sei um x que não interessa, para todo y eu vou retornar 5. Então, sempre existe um x que a computação de uma entrada para esse x é 5. Então, isso aqui sempre é verdadeiro. Se isso aqui sempre é verdadeiro, porque eu tenho esse f de x especial aqui, isso aqui é a mesma coisa que falar que o meu conjunto nada mais é do que os meus naturais. Se meu conjunto dos meus naturais, significa que toda possibilidade de programa que eu posso fazer vai estar dentro desse programa. Então esse programa vai ser o conjunto de todos os programas possíveis que eu posso escrever. Se ele é o conjunto de todos os programas possíveis que eu posso escrever, quem seria o gama que daria certo para a gente colocar, né? A gente está tentando provar pelo teorema de Rice. Bom, a minha cabeça, o único que eu consigo encaixar aí é o conjunto de funções parcialmente computáveis. Então a gente tem aqui um gama, a gente tem um R gama, vamos tentar continuar a prova. Que a gente tem que achar um f de x e um g de x parcialmente computável, de modo que um deles pertence à gama e o outro deles não pertence à gama, certo? Bom, o que pertence à gama é fácil, qualquer função parcialmente computável dá certo. Usei a identidade aqui, até porque foi a que a gente usou no exemplo passado, vamos continuar mantendo essa função aí. Só que, eu tenho que achar um g de x que não pertence à gama. Só que, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi usar uma função não parcialmente computável, como o Halt, por exemplo. Só que, isso não vai funcionar. Por quê? Vamos lembrar aqui do teorema de Rice mesmo, formalmente. Seja gama uma coleção de funções parcialmente computáveis de uma variável só. Beleza até aí. Inclusive, isso aqui seriam as funções parcialmente computáveis de uma variável. Tá? Sejam duas funções f de x e de x
parcialmente computáveis, de modo que f de x pertença a gama e g de x não. Então, eu não tenho como fazer g de x ser uma função que não seja parcialmente computável. G de x tem que ser parcialmente computável. Só que eu também tenho que escolher um g de x de modo que ele não pertence à gama. Só que se ele não pertencer à gama, ele não vai poder ser parcialmente computável. Então, realmente, eu não vou ter como. Isso é um absurdo, porque eu vou querer uma função que ao mesmo tempo seja e não seja parcialmente computável. Então, dado isto aqui, pela forma que o nosso gama é construído, eu não consigo aplicar o teorema de Rice nesse conjunto. Esse conjunto, ao meu ver, ele ainda é um conjunto que não é recursivo, porque eu não tenho como saber, pelo mesmo exemplo que eu tinha aqui em cima, aqui, eu não tenho como testar sempre se um conjunto ele não está aqui, né? Então, ao meu ver, isso aqui é um conjunto não recursivo, mas que eu não consigo aplicar o teorema de Rice nele. Essa aqui é a questão que eu mais tive dúvida quando eu estava fazendo. Eu tive dúvida sobre todas as questões, querendo ou não, eu estou um pouco incerto sobre elas, né? Mas acho que isso faz parte do processo de aprendizagem. Só que esse 2 aqui é o que eu fico mais encucado, porque eu, eu, eu tenho essa impressão forte que eu não consigo aplicar o teorema de Rice. Mas ao mesmo tempo, eu tenho a impressão de que se eu mudasse esse meu gama, talvez ficasse mais fácil de encontrar um g de x que não pertença, e aí eu consigo provar que ele não é recursivo pelo teorema de Rice. Mas eu não consegui achar nenhum outro gama, pelo menos não tive a ideia de nenhum outro gama, que resolvesse esse problema. Então, peço, professor, se tiver algum gama, se realmente existir algum gama, ou então alguma outra técnica que permita que eu prove isso, sem ser pelo teorema de Rice, por favor, me mande pelo feedback que eu vou ficar muito feliz em aprender mais sobre esse assunto. Ok? Para finalizar, vamos aqui para o nosso terceiro item, né? X pertence a ciências naturais, de modo que o programa universal de x com x, né? X com entrada x, para alguma coisa, né? Então, isso aqui, logicamente, todos os programas que param com a entrada do número do seu código, certo? Mesmo processo que a gente vai fazer no item 1, tá? A gente vai querer achar um gama. Esse gama eu fiz dessa forma aqui. Gama será todos os fx, de modo que f de x é parcialmente computável, ou seja, existe programa para esse cara. Se existe programa para esse cara, vamos pegar esse programa aqui e a gente sabe que o código desse programa é P minúsculo, Pzinho aqui. E para ele estar em gama, a outra condição que eu tenho é que o f para Pzinho tem que estar definido. Ponto. E assim eu tenho todas as funções que fazem parte desse conjunto, se elas satisfazem essas condições aqui. Se eu tenho essas funções, basta agora criar, de novo, uma função f de x e uma função g de x, de modo que f de x pertence a gama e g de x não pertence a gama, e ambas sejam parcialmente computáveis. Vou reutilizar novamente a minha função f de x, porque agora sim, f de x é a função de entidade, só que para essa função de entidade eu tenho o código dela. Se eu tenho o código dela, se eu aplicar o código dela nessa função, ele vai me retornar o próprio código dela. Isso vai estar definido, portanto ele vai pertencer à gama, ok? Agora, para achar um g de x que não pertence à gama, basta a gente fazer literalmente o que ele não quer, né? Ele quer uma função onde o código para o programa dessa função não está definido, né? Essa função não está definida quando ela recebe o código dela mesma. Então, eu tenho duas opções, né? Uma delas é fazer uma função desse quesito aqui, desse jeito. É uma função que retorna zero se x for diferente desse meu pzinho. Pzinho é uma constante para esse g. Então, isso aqui é parcialmente computável. Isso recebe uma variável, porque pzinho é constante, então só vou receber x. E ela é indefinida se isso aqui não for verdade, ou seja, se x for igual ao meu p minúsculo. Para implementar essa função é algo tão simples que a gente faz em uma linha, né? A gente tem uma linha com label a, que tem se x for igual a p, go to a. Então, se isso aqui for diferente, ele me retorna zero, como a gente queria. Se isso aqui for igual, ele vai ficar nesse loop infinito aqui para sempre. Ok? E se a gente não quiser uma solução tão elaborada quanto essa, basta fazer uma mais simples ainda. Pega um gx que nunca vai ser, que nunca vai ser definido, né? Basicamente é uma função que sempre tem loop infinito. Isso aqui também resolveria nosso problema. Por quê? Pelo simples fato que ele é uma função parcialmente computável que não está definido para o nosso fp. Tá? Não está definido para o p minúsculo dele. Então, como ele não está definido para nenhum valor, o p minúsculo também não é exceção. Ele não está definido para ele. Então, assim, a gente consegue aplicar o teorema de Rice nesse conjunto aqui e descobre que esse conjunto não é recursivo. Ok, professor? Essa aqui foi a minha tentativa de resposta. Eu acho que essa aqui, de todas as questões, é a que eu tenho menos certeza sobre a corretude
das minhas respostas. Então peço que se eu tiver errado alguma coisa, ou se eu tiver errado tudo, se eu tiver entendido completamente errado o conceito, peço que só me diga, para que eu realmente consiga ver como eu posso revisar esse assunto e como eu posso melhorar a minha estratégia aqui ao tentar provar pelo Teorema de Rice. Acredito que eu vou ter que revisar um pouquinho mais sobre a parte de programas e conjuntos recursivos no geral, tá? Mas enfim, essa aqui foi a minha tentativa de resposta. Aguardo seu feedback e a gente se vê na próxima questão bônus. Até lá.